Bom, hoje é dia 21 de agosto de 2019, aqui no Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, a gente tem a honra de receber aqui a amiga doutora Maria Maeno, né, que vem nos ajudar aqui com algumas questões de pesquisa hoje. Junto comigo e com a Maria aqui hoje está a colega, a amiga Mara Takahashi, né? E a gente vai conversar inicialmente, Maria, sobre esse teu trabalho mais recente, com a tese, mas gostaria de começar te pedindo que fizesse uma breve apresentação, vamos dizer assim, Maria Maeno por Maria Maeno, hoje. O que você diria a seu respeito? Posso começar dizendo, você é médica, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não vou dizer no longínquo. Não. Faz algumas décadas, né? Mas eu fiz a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sempre fui envolvida com movimentos sociais, em particular o movimento estudantil. Nós somos até contemporâneos, né? E entrei e escolhi uma residência que me desse base clínica, porque eu não queria abandonar a clínica, gostava muito e gosto ainda da clínica, mas que me desse uma abertura para as questões sociais. E escolhi moléstias infecciosas, fiz residência de moléstias infecciosas no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E lá eu fiquei 3 anos como residente. E foi muito interessante. Então, eu estudei na Faculdade de Medicina da USP. Quando eu concluí o curso, entrei na residência de moléstias infecciosas. E escolhi moléstias infecciosas porque, além da abordagem clínica, que era muito forte no hospital, eu teria oportunidade também de entrar, achava que teria oportunidade de entrar, mas nas questões sociais que determinavam essas doenças, né? E no final da residência, eram 3 anos, eu fiz 3 anos, no final da residência eu tive a oportunidade de começar um trabalho lá nos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos, no final da tarde. Eu ia umas 2 vezes por semana e lá tive um contato muito importante com trabalhadores metalúrgicos que tinham perdas auditivas induzidas por ruído, tinham intoxicações por chumbo, por metais pesados em geral, tinham doenças osteomusculares, lombalgias importantes, enfim, tinham doenças muito ocupacionais, né? Relacionadas diretamente ao trabalho. E também eu tinha uma outra atividade lá, que era de entrar nas empresas, porque os sindicatos metalúrgicos entravam nas empresas para olhar as condições de trabalho. E eu trabalhava do ponto de vista técnico, né, analisando essas condições de trabalho. Trabalhei com o Biratã de Paula Santos, que também já era médico lá, e hoje está no INCOR. O Rui de Oliveira Costa, que era também médico, meu colega, que hoje é perito do INSS, e o Norton Martarello, que é engenheiro de trabalho e assessor sindical. Então, eu tive a felicidade de entrar pela mão dos trabalhadores nesse mundo do trabalho, o que eu acho que foi muito determinante para reforçar algumas concepções que eu já tinha desde estudante. E nesse período eu fiz também, eu prestei concurso para a Secretaria de Estado da Saúde, fui aprovada e comecei a trabalhar com o Biratã de Paula Santos, que era o coordenador do Programa de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte de São Paulo. E lá tive uma experiência muito importante, tal, que eu acho que foi determinante para as coisas que eu penso, para as minhas atividades. E em 2004, eu entrei na Fundacentro. Em dezembro de 2004, entrei na Fundacentro, no primeiro concurso que houve lá, e efetivamente comecei em 2005. Estou lá até agora, né, trabalhando como pesquisadora concursada.
Maria, nesse período, esse trabalho que você citou da Zona Norte se tornou reconhecido até como um dos marcos da construção do que a gente chama hoje de saúde do trabalhador no Brasil, né? Eu queria só que você comentasse um pouco, assim, um paralelo, porque foi também desse período que você citou da formação que chegou, que teve impacto no Brasil, a divulgação de ideias como a do movimento operário italiano, né? Como é que foi teu contato com aquelas ideias, leituras, pesquisadores? Você teve a chance, a oportunidade de conhecer pessoalmente o Berlinguer? Você vai fazer inveja para a gente dizendo isso? Não, não vou fazer inveja, porque, na verdade, quando o Berlinguer veio para o Brasil, eu ainda estava muito no início do trabalho na saúde trabalhadora. Então, eu tive assim, contatos assim, muito. Não fui uma pessoa especial para ele de forma alguma. Eu ouvia como pesquisador, como político da área da saúde, e conhecia os textos, mas eu não tive um contato direto com ele. E na experiência italiana também não fiz parte das delegações dos brasileiros que foram para a Itália. Rubira foi, Danilo Costa, várias pessoas. Cecília, tanta gente foi, né? Numa iniciativa que o Davi Capistrano havia construído com o Partido Comunista Italiano, mas eu não tive essa sorte. Eu fazia residência de mulheres infecciosas na época, então... A Mara citou aqui a Cecília, Sim. E nesse caso acho que é bom a gente registrar que a Cecília Binder, aqui de Botucatu, Binder, porque até a ida dela foi meio como de substituição, né? Porque originalmente acho que quem iria era o colega lá de Rio Claro, o Riane, né? Porque o Riane foi docente aqui. Sim. E acho que foi na última hora, mas não sei se foi exatamente o Riane que ela substituiu, mas para ela também foi muito importante essa passagem. Né? Sim, e ela manteve contatos, né? Ela manteve muitos contatos também. Foi uma experiência muito importante. Foram. Sim, a Lisa, a Cidinha, a Pimenta, são pessoas que estão na área da saúde pública. E é interessante porque muitos estágios que são feitos fora, muitas vezes as pessoas vêm, voltam e não tem muitos compromissos, né? Assim, com aquela área, com aquela abordagem. Eu acho que as pessoas que foram, em geral, acho que foram bem escolhidas. E tem toda uma história dessas escolhas, né? Que a gente escreveu até no livro da saúde do trabalhador, que o Cal e eu escrevemos. Nós contamos bastante esse pedaço. Você fez o seu doutorado estudando perícias realizadas por profissionais de saúde, né, em vítimas de acidentes do trabalho. Para a gente aqui do Fórum de Acidentes do Trabalho, esse é um tema muito caro, muito querido, porque a gente até fala na intimidade aqui para a gente que é uma parte da exploração do que a gente chama de lado direito da gravata borboleta. Quando a gente pensa na representação do acidente como um processo com antecedentes, o momento específico e suas consequências, dentre as consequências tem para o trabalhador vítima do acidente essa via crucis que ele costuma cursar no pós-acidente e a perícia, às vezes, representando algumas dessas cruzes, né? Dessas crucificações, porque ele passa. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse teu trabalho, primeiro situando para a gente o que era, quais foram as fontes de informação a que você teve acesso. Você trabalhou com o laudo de perícias, você trabalhou com entrevistas com peritos, e de onde eram essas perícias, de que segmento da justiça do trabalho que você teve esse acesso? Uhum. Olha, eu fiz o seguinte, eu primeiro escolhi, eu pensei em fazer de acidentes de trabalho em geral, e depois achei que eu não ia conseguir analisar como eu gostaria de analisar alguns aspectos, que era mais o adoecimento.
um adoecimento insidioso, né? E aí escolhi a doença, o grupo de doenças relacionadas a lesões por esforços repetitivos, com as quais eu tinha já habitualidade. Eu tinha trabalhado muitos anos com lesões por esforços repetitivos, conhecia muita coisa dos determinantes, participei de todo o movimento pelo reconhecimento das lesões por esforços repetitivos. Então, eu escolhi esse tipo de adoecimento. Quando você fala movimento pelo reconhecimento, esclarece aí, é o reconhecimento... Reconhecimento... Como doença relacionada ao trabalho. Como doença relacionada ao trabalho, quer dizer, das tendinites casuais, das tendinites por acaso que aconteciam entre os trabalhadores, passou a serem aglutinadas nessa sigla, lesões LERDOR, lesões por esforços repetitivos, ou distúrbios ossomusculares relacionados ao trabalho, e foram reconhecidos pela área da saúde, pela área do trabalho e pela área da previdência social, né? E mais que isso, eu acho que houve um movimento social em que a gente conseguiu envolver muitos segmentos e especialidades médicas também, que tradicionalmente se mantiveram distantes do mundo do trabalho. Então, eu digo que é um movimento que na área da saúde foi bastante emblemático de como é importante nós envolvermos as especialidades. Então, havia, na época desse processo de reconhecimento, havia congressos de imagens, radiologias, ultrassonografias, de fisiatria, de dor, de reumatologia, de cirurgia de mão, em que o tema das lesões por esforços repetitivos ou das tendinites era um tema importante, do ponto de vista ocupacional, reconhecido como ocupacional. Antes, as tendinites entravam como uma lesão específica, uma lesão médica que era ocasionada por várias questões, menos pelo trabalho. E aí, a partir desse despertar, então, dessas especialidades médicas para o problema da saúde do trabalhador, passou-se a reconhecer isso como uma entidade ocupacional ou relacionada ao trabalho. Então, isso foi uma coisa bem interessante, né? Eu queria ampliar uma coisa, só para te dar o crédito lá ao trabalho de vocês, no programa, do que chamava de programa da Zona Norte, depois Sereste estadual, que foi o de ter constituído ali um importante campo de práticas para profissionais não médicos do campo da saúde, né? E o trabalho de vocês ali, nessa questão, inclusive, de construir propostas de intervenção envolvendo fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, não sei, não lembro mais, você que pode contar melhor aí, mas vocês tiveram um trabalho importante também na inclusão desse tema na agenda de outros profissionais de saúde, né? Eu acho que sim, porque, na verdade, quando nós nos deparamos com os primeiros casos de lesões por esforços repetitivos, nós nos sentimos, assim, um pouco insuficientemente preparados para ter essa abordagem, tanto na área da prevenção, quanto no lado direito da gravata borboleta, né? Então, as consequências desses problemas, as consequências das LERDORT na vida das pessoas. E nós começamos a trabalhar muito nisso e juntamos profissionais de várias áreas. Então, havia acupunturistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, né? E começamos, a Leni Sato foi uma pessoa muito importante na introdução dos psicólogos na abordagem grupal, em geral grupos, mas nós fazíamos também atendimento individual, mas na abordagem de grupos de pacientes adoecidos, né? E a Leni nos ajudou bastante. Durante alguns anos ela ficou lá conosco, supervisionando, ajudando, e nós continuamos depois sem ela, né? Sempre com um apoio à distância, mas sem a presença constante dela, que era a intenção, ela não pretendia ficar lá bastante tempo. Então, nós continuamos isso, e nós adquirimos muita experiência, e com essa experiência é que nós adquirimos conhecimento suficiente para abordar uma doença que não era uma simples tendinite, não era uma simples sinovite, não era uma doença física apenas, mas era uma doença
que havia sido resultado de um processo cumulativo de desgaste do sistema músculo-esquelético e, ao mesmo tempo, de um acometimento psicológico. Então, a gente compreendeu esse fenômeno e isso nos deu conhecimento e bagagem para sermos interlocutores suficientemente competentes junto a especialidades médicas, porque junto com isso eu fui buscar ultrassonografista amigo. Nós fizemos as primeiras ultrassonografias no Hospital das Clínicas de São Paulo, com o Carlos Ronce, que é um colega meu, um amigo, e ele topou fazer, e nós fizemos e começamos a ver as coincidências entre as imagens e as queixas dos pacientes. Foi muito interessante. Nunca publicamos isso, mas nós tínhamos uma alta percentagem de correspondência. Carlinhos ainda faz hoje ultrassonografia e tal, né? Ele é um ultrassonografista ativo. Nós tivemos interlocução com a cirurgia de mão, com a fisiatria na época, fisiatria de Intiaeng, doutora Intiaeng, doutor Manuel Jacobsen, do Hospital das Clínicas, enfim, nós ampliamos bastante as interlocuções clínicas também. Isso foi muito importante para a penetração desse acometimento do mundo do trabalho, de uma consequência do mundo do trabalho, nessas especialidades. E aí você selecionou esse grupo para o seu estudo. Para o meu estudo, exatamente. Então, como eu conhecia tudo isso, falei, bem, agora, depois de tantos anos em que nós conquistamos, de fato, durante um período, nós conquistamos o reconhecimento dessas doenças ocupacionais do ponto de vista institucional, do ponto de vista dos técnicos ou dos especialistas da área da saúde, tanto médicos quanto fisioterapeutas, psicólogos, etc. Após tanta coisa escrita, numa concepção de que havia um determinante social, havia determinantes muito amplos para aquele tipo de adoecimento, então a minha curiosidade era, será que depois de tantos anos tudo isso se mantinha? Porque houve um descenso desse movimento. Assim como o movimento, havia uma efervescência nos anos 80 e década de 90, depois houve um descenso das lesões por esforços repetitivos, tanto pela, talvez, diminuição desses casos mais agudos em alguns setores, mas manutenção em outros. Linhas de montagem continuavam também, mas havia, por exemplo, nos bancos, havia um descenso de prevalência. E uma substituição, digamos, pelos transtornos mentais. Quer dizer, nós temos observado isso, um crescimento do número de transtornos mentais. Então, eu pensei, será que essas concepções mais ampliadas, concepções que eu acho mais adequadas, continuavam permeando o meio dos profissionais de saúde? E aí eu pensei que os laudos periciais seriam uma fonte bastante interessante para a gente ver, porque eram laudos que feitos durante um certo tempo, eu peguei de 5 anos laudos, e eu não distingui se eram laudos médicos ou não médicos, mas a maioria, a esmagadora maioria, de 83 laudos, um laudo apenas era feito por fisioterapeuta, né? E aí eu obtive a permissão do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª região, também delimitei a região. Eu poderia ter feito com os tribunais também, mas eu fiz com a 2ª região, que abrange São Paulo, Baixada Santista, né, e a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. E eu obtive a permissão do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, para ter acesso aos laudos. E graças à colaboração muito grande, tanto do TRT quanto de todos os órgãos de documentação, tudo, eu obtive esses laudos periciais. Então, eu pedi para selecionar a petição inicial, a contestação e os laudos periciais. Mas, na verdade, eu tive acesso a muitos processos, porque hoje tudo é muito mais fácil, né, de se obter. Então, eu consegui esse acesso, mas eram processos físicos, né? Porque, como alguns processos eram mais antigos, eles ainda não estavam digitalizados. Então, eu ia lá no tribunal, no local da documentação, com toda a colaboração dos servidores de lá,
e ficava lendo todos os processos e selecionando. Então, eu fiz isso daí durante um certo tempo e selecionei aqueles que eram de lesões por esforços repetitivos e que tinham perícia médica. Perícia médica não, perícia de saúde. No que se refere, Maria, ao processo de análise que você realizou nesse material, né, você já indicou mais ou menos a pergunta que estava orientando tua Sim. curiosidade. Como é que foi? O que você podia dizer para a gente do processo de análise? Então, eu pensei em três subtemas dessa análise, então, dessa concepção toda de uma abordagem mais ampla. Eu pensei, qual será o pensamento dos peritos hoje em relação ao processo de adoecimento? Qual será a concepção que eles têm hoje do nexo causal, num caso de adoecimento insidioso, como é das lesões por esforços repetitivos, não é um acontecimento abrupto como um acidente? E qual será o conceito de incapacidade que esses peritos têm? Então, essas eram os meus três grandes temas, né? E aí, dentro de cada um, eu construí algumas perguntas que eu deveria responder para constituir um pouco essa concepção, então, que tinham do adoecimento, do nexo causal e da incapacidade. Então, eu busquei nos laudos algumas questões. Por exemplo, para se ter, eu vou dar só um exemplo que é muito longo, então acho que fica... Claro. Mas, assim, na questão do adoecimento, por exemplo, é fundação no adoecimento insidioso de qualquer natureza, não precisa ser ocupacional. O médico tem que perguntar muitas coisas para essa pessoa, principalmente numa doença crônica. Então, o médico tem que fazer uma história clínica detalhada, anamnese, e é isso que nós aprendemos na faculdade, e é isso que é válido até hoje e cada vez mais consagrado por alas importantes da medicina. Então, será que os peritos fizeram isso de uma maneira adequada? Essa parte clínica, que se aplica a qualquer caso crônico? Então, eu busquei esse tipo de coisa nos laudos, por exemplo. Aí depois, nenhuma pessoa tem direito a apenas uma doença, a apenas uma tendinite, ou uma tendinite, ou diabetes. Escolha, diabetes ou tendinite. Não, as pessoas têm doenças concomitantes, e isso nós também aprendemos na medicina. A outra coisa que a gente aprende na medicina é multicausalidade. Muitas dessas doenças crônicas, elas não têm uma causa só, elas têm várias doenças, várias causas. Então, o diabetes não tem uma causa genética, ela tem todo um componente de vida, de condições de vida que fazem com que essa pessoa adoeça. Então, será que esses médicos aplicaram todos esses preceitos médicos de anamnese? Então, eu fui estudando isso. E no nexo causal também a multicausalidade, a concausalidade, também eu fui a multifatoriedade, então eu fui estudando isso. E na incapacidade a mesma coisa. Então, eu construí algumas categorias para isso. E aí vieram as revelações. O que você destacaria, vamos dizer assim, como os principais achados, as principais respostas que você teve a essas suas indagações? Então, nessas perícias que eu estudei, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, eu percebi o seguinte, que me chamou muita atenção a total inapetência dos médicos, porque a grande maioria de médicos, né? Então, a total inapetência. O que quer dizer isso? A falta de vontade de investigar. Se eu tenho um caso em que eu quero descobrir se a pessoa está doente, se a pessoa está doente do trabalho ou por outra causa, ou se ela está com incapacidade, eu tenho que fazer um processo de investigação, como qualquer caso clínico. E não havia essa trajetória, esse trajeto, esse método, esse caminho percorrido pelos médicos. Então, o que eu chamei de inapetência, falta de vontade de investigar. Era generalizado, com pouquíssimas exceções. A outra questão que eu achei muito interessante é que a maioria tinha formação suficiente para fazer uma investigação
adequada. Porque eram ou ortopedistas, que tem a ver com as lesões periféricas repetitivas, ou eram médicos do trabalho, ou eram médicos ligados à medicina legal. Então, de alguma forma, tinha alguns clínicos, poucos clínicos, que também seriam capazes, mas eu relacionei os ortopedistas, os médicos do trabalho, mais assim, habituados, talvez, com esse tipo de adoecimento. Então, eu vi que essa inapetência não tem a ver com o conhecimento médico e as inconsistências também dos laudos também não tinham a ver com a formação dessas pessoas. Teoricamente, eram pessoas capazes de fazer um bom laudo. Independentemente da conclusão, de fazer uma discussão sobre adoecimento, nexo causal e incapacidade. E essa discussão não há nos laudos, com raras exceções também. Então, muitas vezes eu encontrei muitos laudos, eram partes teóricas sobre lesões por esforços repetitivos, um copia-cola, digamos, né, de livros e textos, etc., muitas vezes que não tinham nada a ver com o caso, porque eram coisas que, por exemplo, homens, eram o paciente, o reclamante, era homem do sexo masculino, e muitos textos falavam de gravidez e tendinite, a coexistência de gravidez e tendinite, que aquilo não está fora, aquilo não interessa para o laudo. Então, eu observei bastante que os peritos eles não se atinham ao caso em si. Eles partiam da teoria, que já estava pronta, dos textos, e o caso era apenas um detalhe. Então, isso me deixou bastante chocada, porque achei que era uma falha, uma inconsistência de percurso ou de caminho de investigação. Uma inconsistência nesse caminho da investigação. Isso me chamou muito a atenção. Essa foi a principal conclusão do teu estudo, então? Olha, essa foi uma conclusão que eu acho que é importante, porque você percebe, então, que independentemente do resultado, da conclusão do laudo pericial, esse caminho, esse estudo, ele não foi bem feito nesses laudos, na grande maioria dos laudos. A outra questão foi também que os peritos muitas vezes falam, olha, a pessoa está com esse problema ou não está, mas sem analisar o caso. Então, isso é uma coisa. O nexo causal, o aprendizado que a gente tem na medicina, que é da multicausalidade, também não se aplica no nexo causal quando se trata de uma doença ocupacional, no caso, as lesões por esforços repetitivos. Sendo que a multicausalidade é consagrada tanto na medicina quanto nas lesões por esforços repetitivos. Mas a tendência dos peritos não era de seguir isso. Alguns seguiam, sim. Alguns mencionavam e seguiam. Mas muitos não. Isso me deixou também bastante surpresa, né? E a questão da incapacidade, então, eles simplesmente não discutiam critério de incapacidade. Não havia nenhuma discussão sobre o que determina a incapacidade de uma pessoa. Se é apenas a doença, ou se é a doença dentro de um contexto de trabalho, e mais, dentro de um contexto de trabalho e de vida da pessoa. Não havia essa discussão. Então, o perito simplesmente falava que havia incapacidade ou não havia incapacidade do nada, sem uma discussão. Então, eu tenho a impressão que os laudos, eles acabam ajudando pouco os juízes, porque não há elementos suficientes para a construção de uma conclusão. Esses laudos, na sua maioria. Volto a dizer porque são esses laudos que eu estudei. Pode ser que no país, mas eu ouço muito queixas de juízes de inconsistências de laudos, né? Então, que não lhe dão, laudos que não lhes dão subsídios para que eles possam julgar com mais propriedade. Então, foi uma conclusão. Do ponto de vista da discussão desses teus achados com a literatura, você chegou a encontrar alguma coisa similar ao que você encontrou nos seus achados
em algum estudo teve ideia aqui mesmo de outros colegas do Brasil ou da literatura internacional que ajudasse a discutir um pouquinho isso, né? Não, olha, eu fiz uma pesquisa antes de começar o estudo, eu fiz uma pesquisa para ver se pessoas haviam estudado laudos médicos, laudos de saúde na Justiça do Trabalho, abordando as lesões por esforços repetitivos. E não encontrei. Tem alguns acidentes de trabalho, né? A gente tem sobre peritos do INSS, mas laudos periciais eu não tinha encontrado. E não encontrei também literatura que pudesse dialogar os laudos periciais. Os conceitos, sim, né? Eu me baseei em vários conceitos que são internacionalmente consagrados, tudo, né? Uma das minhas curiosidades agora era, não é um retrato muito bonito, né, do que seja não é muito animador. o resultado da perícia. Então, certamente, uma das curiosidades é, e como é que esses achados foram recebidos na sociedade, depois se você teve algum retorno nesse sentido, alguma discussão. Depois, só um comentário. Eu estava lembrando, enquanto você falava, de dois tipos de questões que não se referem especificamente aos estudos de perícias, mas de exercício da medicina do trabalho. E uma delas é um capítulo de um livro, um trabalho da Bammer, que está naquele livro do Hanner, né? Acho que você ajudou a tradução aqui no Brasil. Não sei se... Não. Porque eu sei, o livro que foi traduzido. Foi traduzido aqui, onde ela tem um capítulo que discute o tema quando os experts discordam. Né? Exato. E um aspecto que ela e o outro autor pontuam como importante de ser usado nessa investigação é o de quem é que paga o profissional quando ele vai emitir a sua opinião. Na verdade, ela diz claramente o seguinte: olha, desconfie daquela resposta que cai como luva no interesse de quem está pagando a conta. Ou seja, esse camarada está agindo mais como um advogado de defesa, né, do que um verdadeiro investigador. E um outro autor que eu estava lembrando é um que estudou, tem um livro de um sociólogo lá americano que ele discute como que os fatores sociais e a história de vida, a inserção social do médico influencia a decisão dele quando ele tem que opinar se uma doença é ou não relacionada ao trabalho. Sim. E eu poderia dizer, então, poxa, da história que você nos contou aqui, aquela tua passagem lá pelo mundo da fábrica, no começo da vida, certamente influencia, tem uma ideia do que é o mundo do trabalho e como que as pessoas que não têm essa mesma passagem, ou que não têm uma formação, né, esse conteúdo essa coisa da formação, de levar o estudante, o aluno de medicina para o local de trabalho, de conhecer o que é o mundo do trabalho, acho que ajuda a construir idealizações e, inclusive, a aceitação de respostas preconceituosas, né? Sim. Como é que você vê essa... Eu discuto isso na tese. Eu discuti isso porque eu acho fundamental. A Gabriela, nesse artigo, quando os especialistas discordam, ela coloca bastante essa questão do lado que você está, né? Então, assim, quem te paga? Então, você tem um olhar já direcionado. E eu achei, o perito judicial é um perito que, em tese, ele tem autonomia total para para investigar com muita honestidade, com muita autonomia mesmo, não é? Porque não se espera dele um lado ou outro. E aí eu discuti essa questão da autonomia também, porque
Que autonomia é essa que o médico tem se ele tem uma cabeça já direcionada para aceitar mais facilmente, muitas vezes, uma visão preconceituosa? Que muitas vezes ele não teve oportunidade, ele não conhece o mundo do trabalho de verdade. Porque não adianta conhecer o mundo do trabalho nos livros apenas. Você tem que não só olhar também, mas você tem que ter uma empatia, você tem que se colocar no lugar do trabalhador. É muito diferente. E isso só a vivência com os trabalhadores, viver o drama deles, mesmo antes do adoecimento, depois do adoecimento, você conhecer com detalhes. Então, assim, na minha vida profissional, o que eu tive? Eu tive pacientes que tinham lesões perissóticas repetitivas, mas ao mesmo tempo moravam num barraco e cujo filho tinha sido perseguido pela polícia à noite, por exemplo. Ou então chovia na casa dele. Então, são pessoas que vivem em condições, outras que são muito distantes da gente, do nosso cotidiano, né? E tudo isso tem que se levar em conta. Os médicos, muitas vezes, ao se depararem com isso, imputam a dor. Falam, não, mas a dor é porque ela está muito nervosa, porque a dor é porque ela teve esse problema. Então, interpretam de uma forma que é absolutamente falaciosa, na minha opinião. Então, eu acho que é fundamental essa empatia que a gente tem que ter com a dor do outro. Acho que isso é uma coisa, assim, determinante. Então, eu achei interessante você colocar isso. E, é claro, toda essa minha vivência, desde estudante e depois como profissional, influenciou bastante na minha visão, né? No meu lugar de mundo. Eu acho que é isso. Você pode, Maria, não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa sobre, agora pensando como professor de medicina do trabalho, o desafio que é o conseguir uma formação que ajude a construção de um processo de empatia, como essa que você estava citando. Esse é um tema muito atual para a gente que discute na formação. Você tem alguma outra pista, algum outro comentário que gostaria de acrescentar a esse respeito? Olha, eu tenho pensado nisso porque muitas pessoas apostam muito na formação acadêmica para que essas pessoas mudem, ou para que essas pessoas tenham uma visão muito mais próxima, mais empática em relação às pessoas que sofrem, que são muitas, e são a maioria no país, né? É que nós conhecemos menos, acho que nós temos acesso muitas vezes, pouca gente, mas a maioria, a gente basta ver os índices aí de empobrecimento, ainda mais nesse período, né, de crise econômica importante que a gente tem, as pessoas estão sofrendo mais, têm menos direitos trabalhistas, vão ter menos direitos previdenciários, né? Tudo aponta que sim, tem menos direitos sociais, tem menos direitos humanos, enfim, nós estamos vivendo uma época muito difícil, então certamente isso vai aumentar o nível de sofrimento. E eu fico pensando como é que a gente pode sensibilizar esses alunos, estudantes, residentes e médicos também, em geral, né? Falando especificamente da área médica. Eu acho que são coisas, eu acho que as pessoas têm que viver. Eu vi um artigo agora recente de uma experiência na Escola Judicial do Rio de Janeiro, em que o coordenador da EJUD, da Escola Judicial, oferece vagas para que os juízes já concursados possam ficar um dia como garis, como pessoas da limpeza, com essas profissões que exigem esforços físicos, são penosos e são invisíveis, esses ofícios invisíveis. Ninguém presta atenção no gari, ninguém presta atenção, né? E ele se inspirou numa tese de doutorado feita na USP de uma pessoa que viveu como gari, né? Que ficou famoso, que a mídia deu bastante importância. Então, eu achei muito interessante esse juiz aproveitar uma tese e colocar na sua escola judicial quando ele pôde colocar, né? A reportagem diz que ele é muito criticado muitas vezes. O que isso vai trazer, tal? Eu acho que um dia realmente é muito pouco, mas eu acho que é melhor do que nada. Então, tanto que ele, até a reportagem conta, que ele vomitou, porque ele não aguentava aquele sol terrível, não sei o quê, e ele viu um dia. Ele é uma pessoa rígida, com todas as condições, bem nutrido e tal, e teve uma reação muito negativa, né? Muito ruim para a saúde dele.
Então, eu acho que esse tipo de coisa é importante. A outra coisa são serviços comunitários. Eu acho que os alunos de medicina deveriam fazer serviços comunitários e acho que deveria ter na residência um compromisso também de fazer serviço comunitário. Quando eu digo serviço comunitário, é serviço em locais que ninguém quer ir. Não, e já houve tentativas nesse sentido que foram rechaçadas por boa parte das escolas médicas e pelos alunos, inclusive, que não querem sair da sua zona de conforto. Me parece que, não sei, eu não tenho um aprofundamento das causas reais, mas acho que a gente deveria perseguir isso. As pessoas têm que entrar em contato com comunidades diversificadas, né? E humanizar mais a medicina. Quer dizer, a medicina ela não pode se tornar uma fonte de renda e prestígio que muitos buscam, exclusivamente isso. Não digo que o médico não deva ganhar bem, ele tem que ganhar bem, claro, como todos os profissionais, mas eles têm que ter essa empatia, uma empatia com os seus pacientes, com os seus possíveis pacientes, e ter uma visão de saúde pública, né? De não ficar aquela coisa que a gente sabe, de não centrar o ensino na doença, mas sim na obtenção da saúde, da promoção da saúde. Mas acho que há esse compromisso também de se identificar, de se solidarizar, de se colocar no lugar do paciente. Eu vou fazer 2 comentários. O primeiro, que quando você começou a sua resposta, eu quase pedi para refazer minha pergunta para corrigir um viés que ela introduzia, né, que merecia crítica, ainda mais num momento como esse. Ou seja, é possível pensar numa formação que desenvolva empatia por esses pacientes, numa sociedade onde cresceu tanto e de forma tão exacerbada essa prática da violência, da agressão, da disseminação do ódio, da retirada de direitos completa, né? Esse processo que você até comentou na sua resposta, ou seja, a resposta é claramente não, né? Sim. Mas ao mesmo tempo concordar com o teu comentário que, vamos dizer assim, apesar disso, tem algo que se a escola médica não fizer, ou se a escola de formação dos profissionais de saúde não se esforçar por fazer, ninguém vai fazer. É um equilíbrio difícil, às vezes, porque é como se... Eu brinco que no Nordeste a gente tem uma brincadeira que fala que não se pede do santo o milagre que ele não faça. Uhum. Ou seja, não dá para pedir da formação uma transformação tão grande quanto essa, radical, num contexto tão desfavorável. Ele pode ser um dos polos de atuação aí. E uma segunda questão, também reforçando o que você comentou, é que uma das dificuldades que a gente tem aqui com o aluno de medicina, quando vem discutir, às vezes, uma questão, como, por exemplo, a ideia da simulação, de que muitas especialidades alimentam no aluno essa ideia. Então, não reconhecer a legitimidade de... Uma vez aqui um aluno me contou uma resposta que ouviu de um colega médico, que me marcou muito, um paciente compareceu ao consultório e pediu uma carta para a Previdência ao médico que estava atendendo. Sim. E a resposta do médico foi mais ou menos... foi inspirada no filme Central do Brasil. Central do Brasil. A Fernanda Montenegro escrevia cartas, né? Sim. E a resposta do médico foi que eu não sou Fernanda Montenegro para ficar escrevendo cartas. Meu Deus. Né? Ou seja, então a nossa dificuldade com os alunos nesse momento é de estimular uma posição de aprender a reconhecer quais as demandas do paciente que são legítimas. Se ele, enquanto médico, não formular uma conclusão acerca de se o paciente tem ou não uma doença, se a doença é ou não relacionada ao trabalho, nenhum outro profissional vai formular. E se ele, a priori, já assume um reconhecimento de negar aquele reconhecimento, então o paciente não vai nunca obter esse acesso. Então, a importância de que a formação,
o estimule, o ajude a aprender a reconhecer o que é uma demanda legítima e o que é uma demanda ilegítima. Porque a gente também escuta relatos de demandas ilegítimas por parte de empregadores e que nem sempre são questionadas, né? Sim. Mas eu acho muito importante isso, esse registro, um reforço do que você estava falando também. Então, isso que você falou me chamou a atenção também, porque esse mesmo médico que diz que ele não vai escrever carta como a Fernanda Montenegro é uma pessoa que teve sensibilidade suficiente para ir assistir um filme do Central do Brasil. Não ficou nos Vingadores do futuro, né? Que legal. Então, você vê, é uma dicotomia muitas vezes na personalidade, no comportamento dessas pessoas, no pensamento dessas pessoas. São pessoas, nós estávamos conversando, muitos deles são bons pais, bons amigos, bons avós, bons irmãos, eles são pessoas que vão à igreja, são pessoas que cultivam valores, teoricamente, muito defensáveis. E a sua prática, ela não é influenciada ou ela não é permeada por esses valores. A gente vê muita gente hoje religiosa que frequenta cultos, frequenta missas, pregando a violência. Então, quando um sniper mata um menino que sequestra um ônibus, é um motivo de comemoração, até dessas pessoas. O que é isso? O que significa isso na sociedade? Essa fratura, sabe, de qualquer senso de dizer uma pessoa morreu. E por que será que essa pessoa morreu? Qual foi o determinante para que essa pessoa tivesse esse envolvimento de um crime? Claro, ele estava cometendo um crime. Mas a morte por sniper devia ser lamentada pela sociedade. Não deveria ter esse tipo de coisa. Então, a banalização, né? A banalização da violência, a banalização daquilo que realmente, assim, do cotidiano da violência. A violência, nós temos que reagir com violência. Eu acho que a gente tem que encontrar outro caminho. Não apenas te pedindo para falar desses outros caminhos, mas te pedindo também o seguinte, nós estamos encerrando esse registro agora, você gostaria de acrescentar algumas palavras finais? Olha, eu acho que nós temos que exercitar uma retomada do diálogo entre pessoas da sociedade. Claro, existem pessoas que defendem a violência, são pessoas que acham que tem que reagir dessa forma mesmo. Essas pessoas não são, digamos, não estão abertas para o diálogo, mas há muitas pessoas que estão abertas para o diálogo. Entre os nossos colegas também médicos, muita gente que eu acho que é levada pelo mercado de trabalho, por pressões, por condições de trabalho, a agir de uma determinada forma, que não é a forma como ele gostaria de agir, ou como esse profissional gostaria de agir. Então, acho que a gente tem que buscar esses caminhos, promover diálogos, promover debates sobre esses temas, né, para retomar um pouco o caminho comum de uma busca de promoção da saúde, em busca de preservação, e mais que preservação, de conquista real do Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde é um projeto muito lindo, um projeto que foi construído coletivamente por muita gente da sociedade, né? Inclusive com profissionais médicos. Então, eu acho que a gente foi tendo muitas perdas, né? O SUS foi tendo muitas perdas por interesses contrários no dia seguinte, a partir do dia seguinte em que ele foi construído. Mas eu acho que é tempo de retomar ainda. Então, eu acho que nós temos que retomar esse diálogo, essa discussão, de uma forma bastante séria, para que a gente possa resgatar os valores do SUS. Então, independentemente da conjuntura geral, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse esforço. E aí, junto com esse resgate do SUS, é tentar ver como é que nós podemos, então, valorizar os profissionais de saúde como um todo, dentro desse sistema, que seja um sistema de verdade, universal, integral, né, com participação da comunidade. Então, acho que esse é um desafio muito importante para a gente. Maria, Mara, muito obrigado. Mara e Maria, muito Obrigada. Obrigado. Bom dia. A gente espera, em curto prazo, estar disponibilizando
esse material no nosso canal YouTube, na página do Então, Fórum. tá, muito obrigada então pelo convite, foi muito gostoso.